Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal João Augusto Cura quem vos fala. No universo de Game of Thrones a gente foi apresentado a esse cara aí. Um cara com cabelos meio vermelhos, meio brancos, totalmente assim, desconexo dos outros personagens. A gente não sabia quem ou o que ele era. A gente só sabia que ele respondia por um nome, que era o nome de Jaqen Jaguar, ou não sei se é essa a pronúncia certa. Ele apareceu como um dos escravos capturados junto com Arya Stark quando ela estava lá, ele era um dos presos, e a Arya acabou libertando ele. Por causa dessa atitude benevolente da Arya Stark, esse cara deu a ela uma moeda e disse que ele devia a ela 3 nomes. E ela pediu a ele que ajudasse ela a se libertar. Eu não sei como, você não sabe como, e a própria área também não sabia como. Ele assassinou todos os guardas que tinham no local e a área conseguiu fugir. E aí ele ainda deu a ela uma moeda e dizendo a ela que se quisesse encontrar a ele, bastava ir a qualquer homem de bravos e dizer as palavras Valar Morghulis. Quando perguntado quem ele era, ele deu a resposta mais enigmática possível: ninguém. O homem é ninguém. Literalmente, foi essa a resposta que ele deu. Apesar de ele ser apresentado com um nome, ele jamais se referiu a ele por esse nome. Ele se referia a ele mesmo como ninguém. E ele disse a ela que podia ir a qualquer homem de bravos e dizer as palavras Valar Morghulis que ela ia encontrá-lo através da cidade de Bravos. Guarde essa informação. Mais tarde, ela encontrou ele no Templo do Preto e do Branco, que fica realmente em Bravos. E lá é um templo, como você está vendo na imagem aí, que tem vários rostos ali nas pilastras, e ele treinou ela. Sim, ele acolheu Arya Stark, deixando-a cega e treinando ela rigorosamente. Durante a sua estada na Casa do Preto e do Branco, Arya Stark ficou cega, passou por um treinamento rigoroso e ele sempre chegava até ela e dizia: se a menina disser seu nome, o homem lhe devolverá a visão. Se a menina lhe disser seu nome, o homem lhe dará algo para comer. Se a menina lhe disser seu nome, e justamente o propósito dele é que ela não dissesse o nome, como de fato ela não disse. Depois teve uma outra personagem que apareceu, também uma lourinha, da idade da área mais ou menos ali, que treinou ela em combate e táticas de assassinato, né? A vida, a idade dela, do peso dela, uma outra pessoa, uma outra atriz, né? Uma mulher, não um homem. E naquele momento a gente não via mais o Jakar, né? O homem de cabelo pintado. Então a gente achou que era outra pessoa de fato. Só que não era. Era o Jakar no corpo, no rosto de uma criança. Ele era tanto a menina como era o homem. A menina que treinou ela em combate corpo a corpo e o homem que oferecia a ela comida, que fazia as perguntas, eram a mesma pessoa. Isso porque qualquer pessoa pode ser um homem sem rosto, qualquer pessoa pode fazer parte do templo do preto e do branco. Essa pessoa, só para participar da ordem do preto e do branco, tem que renegar a si mesmo, tem que abrir mão de seu verdadeiro rosto e da sua identidade e passar a abrir mão também de seu nome. Não pode ser reconhecido como Arya Stark, como fulano de tal, ou como um indivíduo próprio. A pessoa tem que se despreender dos bens materiais, das riquezas que possui e também da identidade própria de si mesmo, passando a se referir a si mesmo como ninguém. Porque as pessoas que servem a casa do preto e do branco servem à morte. São comissais da morte, pagos para matar pessoas especificamente. Por isso que a habilidade deles de trocar de rosto é tão útil. Porque eles podem matar alguém aqui, simplesmente mudar de aparência e ir embora numa boa. Porque eles mudam de aparência como quem troca de roupa. E eles podem usar o rosto de qualquer pessoa que eles tenham matado. Lembra que eu falei que esse pessoal da Casa do Preto e do Branco tá no Mar de Bravos? Tá na cidade de Bravos? Agora vamos voltar um pouquinho antes do Ned Stark morrer. Antes de Ned Stark morrer, ele contratou um espadachim, um professor de esgrima, famoso em Bravos, chamado de Lírio Florel, também chamado de professor de dança. Ele ensinou as lições de esgrima a Arya Stark. Só tem um pequenino problema. Ele é um espadachim famoso da cidade de Bravos, do Mar de Bravos. E o nosso amigo, o Homem Sem Rosto, também tem a Torre do Preto e do Branco, ou a Casa do Preto e do Branco, que fica em
bravos. Ele disse para falar morgulhos para qualquer pessoa de bravos. Aí surgiu uma teoria. É possível que William Forel e o Homem Sem Rosto sejam a mesma pessoa. Aquele cara que ensinou as primeiras lições de esgrima para a Arya Stark pode muito bem ser o Homem Sem Rosto, que é o Jack Jakar que a gente conheceu. Porque ele troca de rosto como quem troca de roupa. Técnicas de esgrima para ele não seriam difíceis, então ele poderia se passar por um professor famoso de esgrima do Mar de Bravos. E uma menção muito interessante aqui, Lírio Forel disse a Arya Stark que o único Deus que se existe, segundo ele, é o Deus morte. E o que dizemos para a morte? Hoje não. Guarda essas palavras. Todos os assassinos da Casa do Preto e do Branco, chamados de Homens Sem Rosto, servem a um deus chamado Deus de Muitos Rostos, que já atuou sobre vários pseudônimos e várias formas. E qual é a entidade mística que atuou sobre várias formas e vários nomes? A morte. Então é possível que a ligação entre William Forel e Jakar seja essa, eles sejam a mesma pessoa, e o Deus de Muitos Rostos e o Deus Morte, que o William Forel citou, sejam também a mesma coisa, já que o pessoal da Torre do Preto e do Branco é um grupo de assassinos de elite treinados e pagos para matar pessoas ao longo do universo de Game of Thrones. Em tese, qualquer um pode se tornar ninguém, seja um cara rico ou um mendigo qualquer. Basta que essa pessoa esteja disposta a abdicar da própria identidade e esteja disposta a ser um instrumento do Deus de muitos rostos, ou seja, um instrumento da própria morte. O Deus de muitos rostos, supostamente, é a própria morte dentro do universo de Game of Thrones. Lógico que isso não é confirmado, tá? Mas se você levar em consideração o que o Will Forel falou e também as próprias, né, desenvolturas ali dentro da Torre do Preto e do Branco, a habilidade de trocar de rosto, a capacidade de assassinato que os próprios homens sem rosto têm e tudo mais, os chamados ninguém, né? Faz-se a entender que o Deus de muitos rostos não é nada mais, nada menos do que a Dama de Preto, também chamada Morte. Bom, galera, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. O mistério de quem é o Deus de muitos rostos nunca foi revelado oficialmente em Game of Thrones, tá? É bom deixar isso bem claro aqui no vídeo. Só que, supostamente, pode ser, sim, a representação da morte dentro do universo de Game of Thrones. Faz muito sentido. Deixa aí nos comentários o que você acha, tá bom? Vou ficando por aqui e amanhã a gente volta com outro vídeo, se Deus quiser.